parlamentares que ajudaram o governo a aprovar o novo arcabouço fiscal receberam em média 3 vezes mais em emendas do governo federal do que os parlamentares contrários à proposta. Os políticos que ajudaram a aprovar o projeto foram contemplados com uma média de quase 7 milhões entre janeiro e o dia da sessão, enquanto os demais levaram 2,3 milhões do mesmo período. Convido agora Paulo Figueiredo. Rapidinho, um pouquinho antes, Paulo. Boa noite, Fernando Holliday. Tudo bem? Boa noite, Anselmo. Boa noite, Coronel, Paulo e a todos que nos acompanham aí pelo Bradock. Desculpe o atraso, mas é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Rapaz, você é sempre bem-vindo. Eu vi que você estava na correria pelo seu Instagram e a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente, Fernando. Vamos lá, Paulão. Paulo Figueiredo é contigo. Mandar as boas-vindas aí ao Holliday, para não ser mal educado. Holliday, seja bem-vindo. E o Gerson dizer também que o Gerson, a gente vai à igreja domingo, pô, dá a impressão até que eu não te dou bola, que a gente não se encontra. Vamos à igreja domingo, vamos almoçar, pô, então tá pelo menos aí de vez em quando a gente se encontra. Falando do arcabouço fiscal, né, eu sempre acho esse um tema interessante para comentar, porque o Gerson estava falando que a audiência sente falta das nossas interações e tal, e uma das coisas que eu comentava muito logo depois do processo eleitoral, muita gente dizia, não, mas agora nós elegemos um congresso de direita e eles farão oposição, e eu botava a mão na cabeça e falava, puta, não é possível que as pessoas nessa altura do campeonato acreditem nesse tipo de coisa, né? O Congresso, não, agora a grande frente de oposição será o Congresso. Eu confesso que o Congresso até tem me surpreendido positivamente, tá? Tá fazendo mais do que eu imaginava. Mas o esperado é que o PT faça o que ele fez já por 2 vezes. Vejam, quem é um pouquinho mais velho lembra. O PT, quando se elegeu em 2002 e assumiu em 2003, o PT não tinha base para governar. O que o PT fez? Comprou o Congresso. Na época comprou mesmo, literalmente, com uma mesada, né? Além das emendas, além das participações em cargos, etc, etc, o PT comprou com uma mesada. Eles iam lá e distribuíam, superfaturavam contratos de publicidade, o dono da agência de publicidade, que se chamava Marcos Valério, sacava em espécie e ia lá, gabinete por gabinete da base, da nova base do governo, comprar os deputados em grana para que eles votassem junto do governo. Isso aí ficou conhecido como escândalo do mensalão. As pessoas já, eu tô falando, pô, claro, lembro do mensalão. Algumas pessoas nem lembram mais. Foi um escândalo mesmo. O Supremo Tribunal Federal julgou o caso. Zé Dirceu, que era o ministro-chefe da Casa Civil, caiu na época. O Roberto Jefferson, que na época apoiava o PT, se posicionou contra. Foi ele que delatou o esquema, só para lembrar a cabeça das pessoas. Depois que o PT foi pego nesse negócio, o PSDB falou assim, vamos deixar eles sangrarem, porque agora eles estão liquidados politicamente, etc. Só que o PT se fortaleceu e arrumou um outro jeito de comprar os deputados. Ele falou assim, já que a gente não pode dar dinheiro vivo para eles, vamos fazer o seguinte, a ideia de superfaturar era boa, ela só precisava ser aprimorada. Vamos superfaturar os contratos com a Petrobras, vamos superfaturar os contratos com as empreiteiras e vamos fazer com que vamos terceirizar o serviço, vamos fazer com que essas empreiteiras, elas não deem mais uma mesada, mas elas façam grandes doações de campanha para os políticos da base. E aí, para os partidos da base, para os políticos da base. E aí, se sobrar dinheiro da campanha, é bom, o cara bota no bolso. Mas eles fazem essas doações por fora. O Odebrecht tinha até uma planilhazinha bacana, tinha um apelidozinho para cada um. Agora quebraram, destruíram as provas. Essa semana o Ministério Público destruiu essa planilha, mas ela existia. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar que essa planilha existia. Então, de novo, o PT foi lá e comprou apoio político. Quando assume esse governo, o que o PT faz? O primeiro indício nessa direção que nós tivemos foi quando o PT resolveu que
aumentar o número de ministérios e lotear os ministérios com pessoas absolutamente incompetentes para as funções que elas ocupavam. Era o ministro da Educação que não entende educação, o ministro da Saúde que não entende saúde, o ministro da Economia que não entende economia, o ministro do Planejamento que também não entende economia, e em todas as funções. Ninguém entendia da função. Todos os cargos, enquanto o Bolsonaro tinha majoritariamente cargos técnicos, alguns melhores, outros piores, o PT tinha o oposto. Todos os cargos ali eram, e mesma coisa estatais, e mesmas coisas, isso acontece, a gente só enxerga no nível ministerial, mas acontece também no nível de secretarias, acontece no nível de repartições, de conselhos e etc. O PT loteou o Brasil antes do Lula assumir, ao ponto do que o Lula não sabia quem ia ser o ministro da Economia dele, o ministro da Fazenda dele. Pois bem, Lula assume. Segundo evidência que nós tínhamos que o PT ia comprar o Congresso era quando a imprensa subitamente passa a chamar o orçamento secreto, né, em emenda do relator, de emenda do relator. O orçamento secreto, que segundo os jornalistas era o maior escândalo da história, comparável ao mensalão do Bolsonaro, virou emenda do relator no minuto seguinte. A outra prova que nós tivemos dessa vontade do PT foi quando eles começaram a fazer de tudo, ainda antes de assumirem, para aprovar uma PEC de gastança, para poder gastar à vontade. E daí as pessoas agora se surpreendem que o PT está usando isso que a gente sabe, esses 7 milhões, foi o que foi distribuído oficialmente através de emenda. Se você for procurar para ver os escândalos de corrupção que a gente vai encontrar da farra que já começou, 7 milhões não é nada. Vai ser muito mais do que isso. E para aprovar o quê? Para aprovar esse tal desse arcabouço fiscal. Aí eu falo assim, você acha que algum desses deputados, deve ter uma meia dúzia, tirando uma meia dúzia, sabe quantos desses que votaram favoravelmente ao arcabouço fiscal sabem o que aprovaram? O arcabouço fiscal é complicadíssimo. Mas, em resumo, o que o arcabouço fiscal diz é que o PT não precisa mais respeitar o teto de gastos e ele pode inventar uma meta e gastar de acordo com essa meta que eles mesmos que eles mesmos inventaram. Ou seja, é uma licença para gastar. Para gastar, inclusive, com o quê? Com a compra de mais deputados. Então você imagina, e senadores e o que quer que seja. Então você imagina, você acha que esses caras vão ter alguma preocupação em austeridade fiscal? Alguém tem esperança de que o Congresso brasileiro vá salvar o país? Não dá para ter. O que você tem é, de fato, ali uns 100, mais ou menos, nem isso, uns 70, né? Porque dos 100 do PL, 30 do partido do ex-presidente Bolsonaro, 30 votaram favoravelmente ao arcabouço. Votaram junto com o PT. Né? Então você tem 70 ali que vão salvar. Talvez 80. De mais de 500. Então não dá para esperar. Esses caras vão resistir bravamente, têm resistido, têm conseguido segurar marco do saneamento, têm conseguido, até agora, seguraram uma parte para não ser aprovado o PL 2630, o PL da censura, mas não tem salvação. Ninguém pode ter a esperança de imaginar que esse é um Congresso majoritariamente de direita, porque não é. E o resultado vocês estão vendo aí. Eu conversei com um deputado outro dia, esses dias, acho que anteontem, e ele me falou assim, Paulo, agora já era. Agora os caras compraram todo mundo. Agora vai passar boiada. E eu guardo um pouco mais de otimismo. Talvez a gente ainda consiga fazer alguma resistência em algumas pautas, mas não é ficar esperando de que a solução do Brasil vai vir desse Congresso que está aí, lamento dizer. Obrigado, Paulo Figueiredo. Agora eu convido o Coronel Gerson Gomes. Então, Anselmo, antes, boa noite, Fernando Holliday, também, quando eu saudei a nossa audiência, o Fernando ainda não estava. Um prazer estar com você de novo, debatendo. Eu vejo essa mesma perspectiva que o Paulo fala, mas eu tendo a lembrar que quem venceu as eleições no primeiro turno no ano passado, como ele bem disse, não foi a direita, mas também não foi a esquerda. Então é muito importante nós entendermos que, proporcionalmente,
quem teve o maior aumento de cadeiras no Congresso Nacional foram justamente os conservadores e liberais. No que diz respeito ao Senado Federal, como era somente uma renovação de 1/3, se nós observarmos os partidos históricos de esquerda, e até mesmo o próprio PSDB, todos esses partidos eles diminuíram e aumentou o número de centro, ou seja, daqueles partidos que estavam apoiando o governo Bolsonaro, ou estavam ali ora apoiando, ou também fazendo esse trabalho fisiológico, e a própria bancada do PL, que foi na Câmara dos Deputados o partido que elegeu a maior quantidade, e aliás ele repetiu a mesma performance de 2018 com o PSL. Então, mostra que ele tem uma capacidade eleitoral de carregar muitos votos, e essa capacidade aumentou. Naturalmente, o presidente Bolsonaro estava no governo. Bom, feita essa primeira introdução, o que eu olho dessa questão da aprovação do arcabouço, claro que essa aprovação, na realidade, conduz o Brasil para uma recessão econômica cada vez mais evidente, né? Nós caminhamos, eu fiz inclusive uma publicação no meu Twitter falando de um avião que decolou e que vai fazer uma escala em Buenos Aires e que tem o destino final lá em Caracas, né? Por enquanto a gente ainda está na rota ali indo para Buenos Aires. Pode ser que nem cheguemos a pousar em Buenos Aires, porque o Brasil, e um dos setores mais importantes, né, que é o do agronegócio, ele tem resistido. Hoje eu vi que está na pauta, nós vamos falar alguma coisa sobre o marco temporal, né, da questão indígena, mas eu vejo, Paulo, que houve um tweet da Miriam Leitão, que pela primeira vez eu nunca imaginei que eu ia retweetar algo que a Miriam Leitão publicasse, mas ela colocou ontem, eu coloquei na minha timeline, ela diz assim: hoje é o dia da derrota da terra no Congresso Brasileiro. Depenaram os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas, com o apoio da base do governo Lula. Quando ela fala base do governo Lula, esse é a primeira percepção que eu acho que falta um pouco de equilíbrio para muitos que já estão desesperados, como esse amigo que você comenta, Paulo. Muitos também têm me procurado dessa forma, já assim, desesperados quase, né? Mas o que eu vejo é que realmente a direita não foi majoritária, mas a esquerda ela foi minoritária. A direita mais o centro realmente dão uma dor de cabeça e até uma governabilidade muito mais complexa do que o próprio presidente Bolsonaro teve. Por exemplo, quando você fala exatamente das emendas de relator, e que eram tão atacadas, né, no governo do Bolsonaro, mas a realidade é que o próprio Paulo Guedes ele meio que desdenhava dessa questão e ele dizia que a prioridade do Poder Executivo e do orçamento na mão do Poder Executivo era, de fato, focada nos investimentos privados. E ele entendia que deveria fazer uma mini-reforma administrativa, uma contenção de gastos, e a política fiscal era diametralmente oposta à que nós percebemos hoje implantada pelo governo Lula. Então, nós temos dois modelos antagônicos que vão se provar, e eu quero crer, na minha percepção, é quase impossível que a própria população não perceba nos próximos meses que o modelo que estava vigindo com o Paulo Guedes e Bolsonaro era um modelo que estava conduzindo o país para a prosperidade. Essa modelagem que foi feita agora com o Congresso Nacional, me parece que com essas modificações que foram feitas, inclusive na legislação e no próprio decreto, na própria medida provisória, né, da organização dos ministérios, foi feita uma desconfiguração, inclusive, do próprio Ministério da Marina Silva, por causa de interesses que, veja que coisa, né? O presidente Bolsonaro, o próprio Ricardo Salles, falavam sobre a importância da exploração de petróleo ali na margem equatorial, que está sendo explorado pela Guiana, que existem projetos gigantescos na Guiana Francesa e na Guiana, e na própria Venezuela ali, puxando uma parte ainda dessa bacia. E o Brasil entra até atrasado nessa pesquisa, né, ou nessa possibilidade de começar a produzir naquela área. E agora o próprio governo do PT se vê na saia justa, né, de perceber que a chamada sua base, na verdade,
são os parlamentares de centro, fisiológicos, que estão ali querendo as suas emendas, e como o Paulo falou, realmente essa forma de lidar com o parlamentar é uma forma que o parlamentar de centro está acostumado. Qual seja, quando às vezes a nossa audiência não entende muito bem o que quer dizer isso, que deu 7 milhões para um e só deu 2 para outro, na verdade, o que está acontecendo é que a emenda de relator está comprovando que quem manda não é o Poder Executivo. Quem está mandando hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional, são os relatores que fizeram as emendas. O Poder Executivo simplesmente negocia o desembolso dessas emendas. Ele adianta esses desembolsos para que cada deputado, senador, possa, ou no caso os deputados, possam ir às suas bases e dizer, olha, podemos contratar, vou construir aquela ponte, vou fazer aquele hospital, vou fazer aquela aquisição e trabalhar nas suas bases. Então, esse jogo, na minha percepção, vai ser muito mais difícil para o governo Lula do que nós vimos no tempo do Mensalão e no próprio tempo da Lava Jato, do Petrolão, que foi lembrado pelo Paulo. Nesse momento, essa compra do parlamento me parece que vai ser bastante custosa, haja vista aquilo que aconteceu, inclusive com a aprovação de uma medida provisória da Mata Atlântica, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente, eu não vou investir tempo nesse momento, a questão da urgência do marco temporal. Então, eu creio que foi feita essa aprovação, verdade, era do interesse dos próprios parlamentares que querem as suas emendas, mas as decisões importantes realmente para o governo, até agora, não passou absolutamente nada. Obrigado, Coronel Gerson Gomes. Eu quero mandar um abraço a todos que estão nos comentários aí, falando com a gente, aí, interagindo. Divulguem, compartilhem o Bradock Show aí. Agora convido o Fernando Holliday. Eu acho que o Gerson e o Paulo resumiram bem. E, assim, a gente tem que realmente partir do princípio de que o Congresso Nacional nunca foi uma grande maravilha, né? Se tem aí uma memória um tanto quanto saudosa, principalmente da mídia mais tradicional, daquilo que foi a Constituinte nos anos 80, né, se encerrando em 1988. Mas mesmo lá não era essa maravilha, tanto é que a Constituição produzida por eles foi um verdadeiro desastre. Mas o que veio melhorando nos últimos anos, e mais especificamente nas últimas 2 eleições, é que a gente veio tendo um Congresso um pouco mais, ou cada vez mais, ideológico e consciente de pautas que antes eram praticamente nulas, né, dentro do Congresso Nacional. Eram pouquíssimos os deputados que levantavam as questões referentes à guerra cultural, por exemplo. Mesmo o próprio Jair Bolsonaro, que já estava lá há muitos anos, ele veio focar na questão da guerra cultural já nos seus últimos mandatos, seus 2 ou 3 últimos mandatos como deputado federal, mas não era um assunto recorrente por lá. Isso veio melhorando ao longo do tempo, mas sempre tem aquela massa, aquele grande centrão que permanece ali e que acaba definindo a sustentabilidade ou o desastre dos governos e na sua relação com o Congresso Nacional. E sempre houve diferentes modos de se negociar com o Congresso. Acontece que, a partir do governo de Jair Bolsonaro, você tem uma independência maior alcançada pelo Congresso, por diversos fatores. Alguns dizem até mesmo que por conta da inexperiência do governo que assumia, já que boa parte das pessoas que estavam ali assumindo os cargos, inclusive de articulação política, não tinham longos anos de experiência em articulação e tudo mais. Eu acho que isso pode ter algum peso, mas não só isso. Havia também um momento muito diferente, uma presença muito mais forte de parlamentares se conectando com a sociedade, se conectando diretamente com seus eleitores. E os partidos de centro foram acumulando poder, porque os pequenos partidos eles foram sendo destruídos ao longo do tempo por conta da cláusula de barreira e das diversas reformas eleitorais que nós fomos tendo, que foram acabando com os partidos nanicos e fortalecendo os maiores partidos de centro.
Evidentemente que uma hora o Congresso ia se tornar muito mais independente e poderoso. Poderia ter sido um governo de Bolsonaro, poderia ter sido em outro governo. E antes do Bolsonaro nós tivemos o Temer, que também foi um governo que entregou muito poder ao Congresso e que e que tinha uma relação muito forte com o Centrão e ajudou a fortalecê-lo. Tudo isso para dizer o seguinte: não tem segredo na negociação com o Congresso. Você precisa ceder em alguns pontos. A grande diferença é em nome de quais causas você irá ceder. Mas a forma de negociação muito dificilmente vai mudar. Se você com os partidos do Centrão, você não vai conseguir governar. E agora, com essa nova realidade das emendas, com a emenda de relator, que agora mudou de cara, mas com esse governo a gente percebe que ela permanece intacta, é evidente que, independente de quem esteja na presidência da República, ele vai ter que se utilizar desses instrumentos para negociar com o Congresso Nacional. Só que acontece que quando você tem um governo que é inimigo da liberdade de expressão, inimigo da liberdade econômica, que tem esse calabouço fiscal aí que foi aprovado e que inevitavelmente vai aumentar o custo de vida, principalmente do mais pobre, vai aumentar a carga tributária no país, ou pelo menos a sensação da carga tributária no país, é óbvio que as consequências desse tipo de negociação serão muito mais graves, porque a maior parte desses parlamentares não tem nenhuma convicção ideológica. Mas, pelo menos, tentando tirar algo de positivo disso, a gente consegue derrubar mais uma hipocrisia desse governo. E, nesse sentido, acho que a gente consegue, sim, retirar o apoio popular que muitas vezes vinha pelo silêncio. Muitas pessoas deixaram de se pronunciar durante a eleição e durante os primeiros meses do governo Lula, que dizia o seguinte: não, vamos ver como ele se adequa, né? Era uma candidatura em prol da democracia, era uma candidatura que se uniu ao centro, teve a opinião de alguns liberais na economia, pode ser que surja algo de diferente. Bom, a gente está vendo que não tem absolutamente nada de diferente, não dá para você reinventar a roda, você tem que lidar com a vida como ela é, ou neste caso, com a política como ela é. O único problema, e acho que um problema muito grave, é que, infelizmente, esses métodos realmente funcionam e nas mãos do Lula vão funcionar para o que há de pior nos objetivos possíveis de um presidente da República. Show!